Eu gostaria primeiramente de dizer que nós estamos aqui sem máscara, porque estamos aqui no estúdio, estamos sozinhas, por enquanto. E gostaria de falar que nós estamos muito felizes, né, de participar desse evento, um evento voltado, né, para as mulheres, voltado para os homens também, que sempre tem bastante dúvidas. Eu queria agradecer à TV Sorocaba por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Dizer que a gente pensou em fazer essa live de mitos e verdades, porque vocês perguntam muito pra gente, né, doutora, é normal isso, é normal aquilo? É uma live assim que fez bastante sucesso e nós estamos fazendo isso em homenagem a você, mulher, em homenagem à sua semana, a mulher que está sempre tão ocupada, com tantas atividades. Então, isso é um presente da TV Sorocaba, né, e da Bayer Brasil para vocês. E nós vamos também estar transmitindo diretamente pelo Instagram da Bayer Brasil. E para isso eu gostaria de chamar a doutora Thaís Ushikusa. A doutora Thaís, ela tem bastante experiência em saúde feminina, ela vai fazer esse bate-papo aí com a gente, né? E ela faz parte da divisão Farma da saúde feminina, da Bayer, e ela vai estar aqui com a gente também para responder as perguntas. Gostaria de dizer que nós recebemos bastante perguntas, houve bastante participação, e acho que vai ser um bate-papo bastante interessante. Vamos ver se a doutora Thaís está aí. Acho que ainda não está. Acho que ela ainda não está. Vamos aguardar um pouquinho, logo ela está entrando. E uma das coisas bastante importantes que normalmente as mulheres nos perguntam é sobre os métodos contraceptivos, né? E é muito importante a gente saber que hoje existem muitas gravidezes não planejadas. Para vocês terem uma ideia, 50% das gravidezes hoje no Brasil são gravidezes não planejadas. Então, a mulher, apesar de todo conhecimento, de toda a mídia, de todo mundo falando a respeito de método anticoncepcional, ainda 50% das mulheres, elas não planejam as suas gravidezes. E outra coisa bastante importante é na gestação da adolescência. A gente sabe que cada 5 meninas adolescentes que engravidam, certo? 4 gravidezes delas não são planejadas. E a gente sabe todo o impacto físico, mas principalmente o impacto emocional na interrupção dessa adolescente, né, que não planejou a sua gravidez e de repente ela fica grávida. Então, apesar de todo o conhecimento hoje que as meninas têm na mídia, de estarem sempre na internet, ainda a gestação na adolescência é um grande problema. Nós estamos aguardando aqui a presença da doutora Thaís. Acho que a doutora Thaís, por enquanto, não se encontra ainda. Eu gostaria, então, enquanto isso, de fazer uma colocação para vocês a respeito, só para a gente começar esse bate-papo, enquanto a doutora Thaís não entra, a respeito dos métodos contraceptivos. Nós sabemos que existem vários métodos contraceptivos, né? A gente tem os métodos de barreira, que são aqueles métodos que a gente nem acaba usando muito, né, no sentido aí de contracepção, né, que seria o preservativo, tanto feminino quanto masculino, e o diafragma hoje, que é muito pouco utilizado. Lembrando que o método de barreira é importante como um sexo seguro, né, na prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. A gente tem os métodos chamados de curta duração, que são o que todos quase vocês conhecem, né? Então nós temos as pílulas anticoncepcionais, muito conhecidas. Nós temos o injetável mensal, que é aquela injeção que você toma uma vez por mês. Nós temos o injetável trimestral, que você toma cada 3 meses. Nós temos os adesivos transdérmicos e temos também o anel vaginal. Todos esses são métodos que são chamados de curta duração. E temos também os métodos de longa duração, que são chamados de LARC. O que quer dizer LARC? São contraceptivos reversíveis de longa ação. E a grande característica dos LARCs, qual que é? É a grande eficácia deles. Por que a grande eficácia? Porque não depende da mulher tomar toda vez. Então, quais são os LARCs que nós temos? Nós temos o DIU de cobre, né, que tem o DIU de cobre, o T de cobre que dura 10 anos, temos o DIU de cobre que dura 5 anos, né? Nós temos o DIU medicado hormonal. Nós temos 2 tipos, nós temos um que tem uma maior dose de hormônio e uma menor dose de hormônio, eles duram 5 anos, né? Hoje nós temos esse DIU medicado com uma dose menor, que está no Brasil aí há 6 meses, mas que mantém a mesma eficácia do DIU medicado que tem maior hormônio, então é uma evolução, né, nesse DIU. E temos também o DIU de prata e cobre. O DIU de cobre com prata, a prata estabiliza o cobre e não causa um efeito um pouco indesejável do DIU de cobre, que é aumento do fluxo e aumento da menstruação.
E além disso, nós temos aquele implante, né, que vocês chamam de chip, né, implante hormonal, que dura 3 anos, você coloca no braço e é um método de longa duração também. Então, a grande característica dos contraceptivos reversíveis de longa duração é exatamente isso, né? Os métodos de longa duração é que você tem uma alta eficácia, não depende da paciente tomar e ele é altamente reversível. Na hora que você deseja engravidar, você já começa, já tem a fertilidade imediata. Chegamos aí, Thaís. Tudo bem, Thaís? Tudo bom, Carla? Desculpa, pessoal, problemas técnicos aqui com a conexão, mas deu tudo certo. Pode continuar aí a sua introdução dos métodos, depois a gente conversa. Não, então, Thaís, na verdade, assim, eu só vou finalizar, mas eu já introduzi os métodos anticoncepcionais, né? Como eu falei a todos vocês, né? Nós temos os métodos de curta duração, os métodos de longa duração, né? Nós temos os métodos de barreira, muito importantes aí no sexo seguro, e não falei dos métodos definitivos, laqueadura e vasectomia. Então, Thaís, eu já dei um apanhado mais ou menos de cada método, dos curta duração, longa duração, já expliquei o que são os LARCs, né? E acho que a Thaís vai falar um pouquinho agora da importância desse programa, né, Thaís, da Bayer, que é um que legal. nosso. Isso mesmo. Bom, Thaís. Então, obrigada, Carla. Obrigada. Desculpa, pessoal, toda a confusão. Boa noite a todos. Obrigada a presença de todo mundo aqui hoje. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Então, como a doutora Carla já falou, eu sou Thaís, eu sou ginecologista também, e eu sou responsável pela área de saúde feminina da Bayer, né? E aí, essa parceria que a gente fez agora com a SBT é muito legal, porque dá a oportunidade para a gente falar sobre essa contracepção, sobre saúde da mulher, sobre cuidados, né, que a gente tem que ter com a nossa saúde em todos os momentos, principalmente nesse momento agora de pandemia que a gente está vivendo. Então, é um momento muito complicado, né, e principalmente para quem está aqui em São Paulo, os casos vêm aumentando cada vez mais, mas o que a gente precisa tomar cuidado é também com os outros aspectos da nossa saúde. Então a gente precisa tomar sim todos os cuidados que a pandemia requer, mas a gente não pode esquecer de todo o resto da gente, né? Que a gente continua funcionando, a gente continua tendo outras doenças, tendo outras coisas. Então o que aconteceu ano passado, no começo estava todo mundo muito assustado, inclusive os médicos, ninguém sabia o que era, né? Então a gente estava muito assustado. A maioria dos serviços médicos fecharam, exceto os de atendimento, né, ao coronavírus. Todo o resto fechou. E aí, com isso, muitas mulheres perderam o acesso aos seus médicos. Então, as pesquisas, os exames de rotina, então, de Papa Nicolau, pesquisa rastreamento do câncer de colo de útero, pararam. Os rastreios de câncer de mama pararam. E a gente sabe que com câncer, por exemplo, quanto antes a gente detecta, melhor é a chance da gente tratar, pegar a doença no início e ter uma cura total. E também uma outra coisa que foi muito importante foi que as mulheres perderam acesso aos métodos contraceptivos. Então, algumas mulheres não queriam sair de casa para comprar, outras pegavam os seus métodos nos postos de saúde que fecharam. Algumas precisavam trocar receita, algumas precisavam inserir uns DIUs ou um implante, como você acabou de contar, e os consultórios estavam fechados. E com isso, a gente vê uma discrepância muito grande. Então, a gente vê que pessoas que perderam acesso, pessoas que têm uma dificuldade maior de acesso, tendo um número de gestação não planejada maior. Então, a ONU fez um estudo e ela falava que nos países em desenvolvimento, que é o nosso caso, eles esperavam um acréscimo de 7 milhões de gestações não planejadas agora, em 2021. Então, além daqueles 55% que você já comentou, né, que mais da metade das gestações já não eram planejadas, agora a gente vai ver mais 7 milhões de gestações não planejadas. E todo o impacto que isso gera, né? Então, quando você não planeja, você faz menos pré-natal, você tem menor taxa de amamentação, mais risco para a mãe, mais risco para o feto de ser prematuro, maior taxa de abortos. Você pode ter doenças que podem atrapalhar no desenvolvimento do bebê, você pode tomar remédios que podem atrapalhar. Então, tudo isso que seria o ideal ter um planejamento, pensar direitinho sobre a gestação, que deixou de ser feito. Então, se tem uma coisa que a gente pode tirar, dentre várias, mas de lição da pandemia, é isso, que a gente tem que sim se cuidar, mas a gente não pode esquecer, né? A gente não é só mais coronavírus, a gente tem as outras coisas. Então, a gente precisa falar sobre métodos contraceptivos, a gente precisa falar de saúde como um todo.
Então, esse espaço é muito legal. E é muito legal a gente saber sobre os métodos que existem, né? E discutir, tirar esses mitos também. É importante, né, Thais? Inclusive, eu vi que no SUS houve uma diminuição em 84% da realização de mamografias nesse ano de pandemia. Pois é. E o câncer, né, no ponto de vista global, era primeiro câncer de pulmão na mulher e depois câncer de mama, no Sim. mundo, né? Hoje o câncer de mama, depois da pandemia, já passa a ser o primeiro a incidência. Então, mulheres, né, continuem fazendo suas mamografias, continuem fazendo suas colpositologias oncóticas, seu Papa Nicolau, tá? Isso é muito importante, né? Com certeza. E aí, Thaís, vamos às perguntas? Vamos. Então, e assim, e de todos os temas, né, que a gente está comentando aqui, lembrar que a gente tem vários aspectos de saúde, mas este tema específico, né, de mitos e verdades dos métodos contraceptivos, foi uma coisa que surgiu muito forte em todos os eventos que o SBT fazia ou que nós, Bayer, fazíamos, sempre vinha essa pergunta, então por isso que ele foi escolhido para a gente estar aqui hoje discutindo. Então, vamos lá, a gente já tem alguns mitos que sempre chegam, que a gente gostaria de discutir, né, desmistificar algumas verdades e algumas perguntas, aliás, muitas perguntas que chegaram para a gente já discutir, né? Então, vamos lá. Vamos começar pelos mitos, então, Carla? Isso, Thaís, vamos lá. Vou Vamos perguntar para lá. você, então, Thaís. Posso perguntar para você? Vou começar. Vamos Vou começar lá. com uma pergunta, Thaís, que todas me perguntam, bastante importante. Se os DIUs são abortivos. Ah, legal. Então, bom, esse é daqueles mitos que vira e mexe, volta e volta. Bom, a resposta é não, tá? Nenhum dos DIUs. A gente tem os dois DIUs, que como a doutora Carla já falou, de cobre e hormonal. E os dois impedem a gravidez antes dela acontecer. Então, o DIU de cobre, ele libera cobre lá dentro do útero. E aí, com esse cobre é como se fosse tóxico para o espermatozoide. Então, a hora que o espermatozoide chega lá, aquele monte de cobre, ele mata os espermatozoides. Os espermatozoides aí não conseguem chegar no óvulo e virar uma gravidez. Então, por isso, não é abortivo, porque nem aconteceu uma gravidez. E o hormonal também, ao invés de liberar cobre, ele libera hormônio, mas lá dentro do útero também. E aí, ele deixa, ele faz como se fosse uma rolha na entrada do útero. Então, quando o espermatozoide tenta entrar, ele não consegue porque tem uma rolha ali tapando, né, bloqueando a passagem. Então, também não deixa o espermatozoide encontrar o óvulo, então também não deixa uma gravidez existir. Então, é isso, eles evitam a gravidez antes de qualquer possibilidade de gravidez, porque o espermatozoide nem encontra o óvulo. Então, esse é um mito que muito aparece. E aí eu já te jogo um outro mito, doutora Carla, para você já responder. Vamos lá. Que é se os DIUs, eles podem ser usados por mulheres que nunca tiveram filhos. Essa eu vejo direto também. Sim, sim, gente. Os DIUs, eles podem ser usados por mulheres que nunca tiveram filhos. Durante muito tempo, achava-se que a mulher tinha que ter filho para usar DIU. Hoje a gente sabe que não, né? E outro mito bastante frequente também, que adolescente não poderia usar DIU, né? E hoje a gente sabe que adolescente pode sim usar o DIU, tá? Inclusive, hoje nós temos DIUs de menor tamanho, exatamente porque às vezes as mulheres que nunca tiveram filhos, elas têm um útero um pouquinho menor, elas têm o orifício do colo do útero, que é por onde sai a menstruação, um pouquinho mais estreito. Então nós temos hoje DIUs, né? Medicados, que são menores, eles têm um tamanho menor, próprios para mulheres nulíparas e adolescentes, e temos o DIU também de cobre e de prata menorzinhos também. Então nós temos hoje opções para essas mulheres nulíparas. E tem mulheres nulíparas que têm o tamanho do útero igual de outra mulher que tem filhos, e a gente pode colocar com muita facilidade. A gente até fala, né, Thaís, que é até mais fácil colocar o DIU em mulher que é nulípara, que não tem filhos, do que uma mulher, por exemplo, que tem 4 cesáreas anteriores. Cesárea, com né? certeza. Então, bem mais fácil mesmo. Tranquilo. E a nulípara é aquela paciente que precisa, né, Thaís? Porque é exatamente a nulípara que ainda não tem filhos, que tem uma vida toda pela frente, está fazendo faculdade, que quer viajar, né, quer se estabelecer profissionalmente, é justamente ela que necessita de um método de longa duração. Porque o DIU, vocês sabem que tem o do cobre que dura 10 anos, e tem os medicados e os outros de cobre que duram 5 anos. Então a mulher, ela pode colocar o DIU e ficar 5 anos com tranquilidade. Mas pode também, né, Thaís, que é uma coisa que as pessoas têm dúvida, mas eu vou ter que ficar 5 anos com o DIU? Não. Ele dura até 5 anos. Mas você pode tirar tranquilamente, daqui 2 anos, quer engravidar, tira o DIU. E muito importante para a mulher nulípara, retorno à fertilidade imediata. Então, no outro mês, não tem isso, ainda fica no organismo, não. No outro mês você já pode engravidar. Então, nulíparas podem sim usar DIUs, tanto os medicados quanto os hormonais. E não só podem, né? E não só podem como deve, por tudo isso que você falou, né? Porque eles são mais eficazes,
eles têm essa alongação sem a gente precisar ficar lembrando, eles são Isso. totalmente reversíveis por tudo isso e porque as pacientes jovens, geralmente, são aquelas que teriam um impacto mais negativo de ter uma gestação Sim. não planejada, por impactar aí nos planos de futuro, na educação e tudo isso. É por isso as sociedades médicas geralmente recomendam como primeira linha, né? Então, assim, primeira linha Sim. para a gente médico deveria ser a primeira escolha, só não vai ser a primeira escolha se você não puder ou você não quiser por algum motivo, mas geralmente deveria ser assim. Então, você é jovem, não pretende engravidar, vamos pensar primeiro de uso implante. Não posso, não quero, aí sim devia pensar em pílula, devia pensar em injeção, e não é isso que a gente vê, infelizmente, mas é o que os médicos e as sociedades médicas recomendam, né? Inclusive a Associação Americana de Adolescente, né, Thaís? É o primeiro método, né, que eles Isso, indicam, né? A Associação Americana de Pediatria, o primeiro método que eles indicam para a gente falar para as adolescentes é os DIUs, né? Tanto é os isso, medicados, quanto não medicados, quanto os implantes, né? São os é métodos de isso longa aí. duração. E aí você vê que é um mito, super mito, assim, né? Porque Sim, é o contrário do mito. Não é que não pode, não deve, né? Usar. exatamente o contrário. Isso Muito aí. bom. Vamos lá, Thais, vamos ver outra pergunta que chegou aqui. Esse aqui já foi, os DIUs podem ser usados por quem não tem filhos, né? A gente já respondeu. É, Thaís, se as pílulas aumentam o risco de trombose, isso também. Ah, Ah, eu não quero essa tomar pílula porque dá pergunta, trombose. Pergunta essa também importante. vem sempre, é importante a gente falar. Então, assim, na verdade, todos os métodos que têm estrogênio, a gente pode ter um aumento do risco de trombose, do risco cardiovascular que a gente fala. E que métodos são esses, né, que tem esse hormônio estrogênio? São as pílulas combinadas, a injeção mensal, né, aquela uma vez por mês, o adesivo, que a gente põe no braço, e o anel vaginal, que a gente põe dentro lá da vagina. Então, esses métodos todos têm estrogênio e eles aumentam um pouco, sim, o risco cardiovascular. Mas esse aumento, ele é muito pequeno. Então, assim, ele aumenta o risco de uma coisa que já é muito rara. Então, já é muito difícil a gente ver uma mulher jovem, saudável, sem nenhum problema de saúde, com peso dentro do ideal, ter uma trombose. Então, é muito difícil. Mas, e aí você pega e toma a pílula que aumenta um pouquinho esse risco. Então, continua sendo algo muito raro. Então, no geral, a grande maioria das mulheres vão tomar pílula e não vão ter nada, e não tem grandes problemas. Elas vão tomar e podem tomar por anos, não precisam fazer pausa, limpar o organismo. Na verdade, isso é até pior. Então elas vão tomar e vão sempre tranquilas. Por isso que é importante sempre ter avaliação médica, que o médico vai avaliar se existe algum fator de risco, se esse fator de risco é significativo, impediria de usar um método assim, ou se é um fator de risco mais tranquilo. Mas o que eu posso te afirmar é que na grande maioria das mulheres, a pílula pode ser tomada, a pílula, injeção, anel, podem ser usados sem grandes problemas, sem nenhuma preocupação, certo? A não ser a preocupação de tomar todos os dias, lógico. Sim, E aí, Carla, eu vou voltar para você com uma pergunta, a não ser que você sim. queira complementar, mas pode complementar, Não, não vai não. me interromper. Certo, A certo. pergunta que é a seguinte, já que eu estou falando de pílulas, né, e vem sempre essa da trombose, também vem sempre a pergunta se os métodos são iguais, assim. Então, as pessoas geralmente têm de eficácia, né? Então, de evitar a gravidez. As pessoas geralmente têm em mente que é tudo igual. Então, se eu estou usando algum método, eu não vou engravidar, é 100% eficaz. E, na verdade, eu queria saber de você, se isso é verdade ou não é. Então, todos são iguais? É só eu usar qualquer um que eu estou 100% protegida? Então, primeiramente, eu sempre brinco com meus pacientes, né, Thaís? Que o único método 100% eficaz é não ter relação. Então, não existe Sim. nenhum método 100% eficaz a não ser abstinência sexual, né? E existem métodos Mas que são mais abstinência mesmo, eficazes. né? Porque tem gente que Abstinência fala, ah, mesmo. naquele dia não valeu, aí não vai. Não, não, não. Abstinência mesmo, né? Então, esse é o 100% eficaz, né? Agora, existem aqueles métodos que são mais eficazes e menos eficazes. Então, dentre os mais eficazes estão os de longa duração, como já foi falado. Então, é o implante, os DIUs medicados e o DIU de cobre. Para vocês terem uma ideia, os métodos, né, de longa duração, eles são mais eficazes até que a laqueadura. A laqueadura também é um método bastante eficaz, junto, entrando muito próximo aí também desses métodos de longa duração. Logo em seguida, e muito próximo, vem as pílulas anticoncepcionais, o anel vaginal, o adesivo, o injetável, que se for usado corretamente, a eficácia dele é praticamente igual, né, dos métodos de longa duração, dos DIUs e dos implantes. Só que o que acontece, gente? A pessoa esquece. Então, só para te dar um exemplo para vocês, a eficácia da pílula
quando a pessoa toma direitinho, assim, a gente brinca assim, né, que a vida é real, né, a vida como nós gostaríamos que fosse, sem Covid, certo, gente? A vida é real, sem Covid, né, como que seria? Vida perfeita, né? Seria uma eficácia, se a pessoa toma direitinho, 0,2 mulheres em 100 engravidam em um ano. Então, nenhuma mulher engravida em um ano, né? Agora, se for a vida real, né, do jeito que acontece, vida com Covid, a pessoa esquece a pílula, né? A pessoa às vezes vomita, tem diarreia, às vezes usa com algum remédio que acaba interagindo. Então, diminui a eficácia. A eficácia da pílula vai para 8%. Então, na verdade, assim, os métodos, só para falar, né, os mais eficazes aí, os de barreira, né, gente, a eficácia é muito pequena. Né? Lógico que, se bem utilizado, ele tem uma boa eficácia, mas acaba não sendo bem utilizado. Então, se você quer realmente evitar uma gravidez, são os métodos de curta duração, os de longa duração, laqueadura e vasectomia sendo os mais eficazes. Nessa ordem, laqueadura, vasectomia e os de longa duração, em seguida, os de curta duração, desde que bem utilizados, tá? Não esqueça de usar. Legal. A regra fica mais ou menos assim, né? Que eu costumo falar. Quanto mais depende da gente, menos eficaz vai ser. Então, por exemplo, um preservativo, ele depende de toda a relação, eu tenho que usar certo. Então, a chance aí de dar um problema já começa a ter, né, confusão. Aí uma pílula, depende de eu tomar todo dia, no mesmo horário, certinho, não vomitar, não ter diarreia, que nem você falou. Então, também já começa a ter uma chance da gente errar. E aí, quando você chega nesses métodos DIU, laqueadura, implante, você fez, colocou o método, está bem colocado, não depende mais de mim. Então, na verdade, somos seres humanos, né? Não é nem mulheres. Seres humanos estão sujeitos a erros, a esquecimentos. Então, quanto menos depender da gente, nesse caso, vai ser mais eficaz, né? E aí, Thaís, assim, tem uma pergunta aqui, que tem tá bastante repetida aqui, se o DIU, o medicado, também auxilia na diminuição do fluxo menstrual. Aquelas pacientes que menstruam muito, que a menstruação acaba sendo um problema na qualidade de vida delas, se ele ajuda também na diminuição do fluxo. Ajuda sim, por conta do jeito que ele funciona. Como eu falei para vocês, ele libera o hormônio dentro do útero. E aí ele faz lá a rolha, não deixa o espermatozoide passar. Mas uma outra ação, por conta desse hormônio que está lá dentro do útero, ele deixa aquela camada que a gente menstrua, que é o endométrio, bem fininha. Então, todo mês, quando a gente não usa nada, todo mês essa camada fica bem gordinha para receber a gravidez. Se a gravidez não acontece, você descama, né? Descama tudo aquilo é a menstruação. Então, como você tem bastante daquele hormônio lá dentro, essa camada fica bem fininha. E aí não tem o que descamar. Então, ou descama bem pouquinho, então tem muitas mulheres que têm só um sangramentinho de escape, né? Aquelas gotinhas de vez em quando e tal. Tem mulher que menstrua, mas bem menos. E tem mulher que para por completo de menstruar. Então, depende muito de individual, de cada mulher. E depende muito do tipo de DIU que você está usando também. Então, o DIU hormonal tem sim, um tipo dele tem até essa indicação de reduzir mesmo o fluxo menstrual. E aí eu vou para o gancho da minha pergunta, porque ele também tem uma indicação que pode usar durante a reposição hormonal da menopausa. E aí, eu nem sei te contar quantas perguntas de menopausa que vieram. Veio se é normal sangrar depois da menopausa, se pode usar o DIU também para repor hormônio da menopausa, que eu já falei que pode. Geralmente a gente associa com outro hormônio, mas pode. Que mais? Tem aqui se dá para engravidar depois da menopausa, se a menopausa vai interferir a libido e se a menopausa é uma TPM constante. Então vieram todas essas. Então fala um pouquinho sobre menopausa, Carla, que acho que vai agradar todo mundo. Sim. Então, menopausa, gente, só pra gente definir o que significa menopausa, né? Quando a mulher, ela fica 1 ano sem menstruar. Então, é um diagnóstico que a gente fala que é retrospectivo. Então, a mulher que fica 1 ano sem menstruar já está na menopausa. Precisa fazer dosagem hormonal? Ai, doutora, quero fazer dosagem hormonal para saber se eu estou na menopausa. Não. Se você está 1 ano sem menstruar, isso daí já quer dizer menopausa. E tem uma pergunta também, perguntando se é normal, depois da menopausa, ter menstruação. Não é normal, tá? Então, para essa pessoa que perguntou, se você tem uma menstruação após 1 ano de menopausa, ou seja, 1 ano sem menstruar, você deve procurar ajuda para ver o que está acontecendo, tem que investigar. E aí, em relação à menopausa leva à diminuição da libido? Eu digo que o que leva à diminuição da libido é, principalmente, né, os grandes trabalhos que a gente vê de sexualidade, é o tempo, né? O tempo de relacionamento, o tempo, a diminuição da intimidade do casal. Então, a libido,
é algo que tem muitas variantes. Então, não é só a menopausa. A gente às vezes vê meninas jovens, né, que não têm libido, e tem mulheres na menopausa que estão com uma vida sexual maravilhosa. Mas lógico que a menopausa ela tem um impacto hormonal. Então, quando você entra na menopausa, você não só diminui a produção de hormônios femininos, como também tem uma diminuição da testosterona. Que embora libido não seja testosterona, a libido está ligada à testosterona. Mas para isso nós temos o quê? A reposição hormonal. Então, quando muito bem indicada, a reposição hormonal ela é excelente. Porque não é porque a mulher entrou na menopausa que ela tem que estagnar a vida dela. Pelo contrário, hoje a grande parte da vida da mulher ela vai estar na menopausa. Porque graças a Deus, né, Thais, nós estamos vivendo muito mais. Então, antes a mulher entrava na menopausa com 50 anos, né, e morria com 60. Então, ela tinha 10 anos na menopausa. Hoje, graças a Deus, a expectativa de vida aí no Brasil é 72, 75 anos. Então, você vai viver 25 anos na menopausa. Então, você tem que ter qualidade de vida, você tem que ter libido, você tem que estar bem consigo mesmo, você tem que estar feliz. Então, por isso que tem a reposição hormonal. Então, pode haver uma diminuição da libido, mas isso é uma coisa que deve ser muito trabalhada com o casal e pode ajudar muito a fazer a reposição hormonal, tanto com o hormônio feminino, né? E nisso o DIU realmente medicado ele pode entrar, mas a gente tem a reposição também com o gelzinho, a gente tem a reposição via oral, a gente tem várias formas de reposição hormonal e pode-se, quando faz a reposição hormonal, usar também a testosterona bem indicada. Uma dose indicada pelo seu médico, individualizada, também pode ser utilizada para ver se melhora. E atividade física, alimentação saudável, né? Todo esse o relacionamento, né, com o parceiro, né? O relacionamento com o parceiro, que hoje está muito em voga, né? Que hoje, sexualidade, se você não tem uma intimidade com o parceiro, não vai acontecer. Então, a primeira coisa é resgatar esse relacionamento com o parceiro, com certeza. Com certeza. E isso já responde também as perguntas que chegam se a pílula, ou se o DIU, ou se a injeção, sei lá, vão atrapalhar na libido. Como a gente falou, né? A libido é multifatorial, você vai ter muitos fatores. Na grande maioria das vezes, não. O anticoncepcional, ele até melhora a libido, porque ele tira aquela preocupação de uma gravidez não desejada, que muitas vezes trava, né? Na hora do relacionamento. Então, muito bom. E aí chegaram aqui... Completando, pode falar. Lembrando assim, né, que tem pílulas que têm menor impacto na libido, né? Ah, sim, hoje já tem certeza. Trabalhos que mostram que tem pílulas, porque a pílula às vezes altera a libido, por quê? Porque a pessoa não ovula, e é na época da ovulação que ela tem aquela maior vontade, né? Eu falo que Deus faz as coisas certas, né? Exatamente para ela ter relação e perpetuar a espécie, então ela não ovula. E também ela acaba diminuindo um pouquinho a testosterona. Sim. Então, tem pílulas que diminuem menos a testosterona no sangue. Sim. Então, quem toma pílula e quer manter na pílula, nada impede que procure seu ginecologista. Com certeza. Cuide por essas pílulas que têm menos impacto na libido, né, Thais? Achei com certeza. Isso é importante. Existe, né? E é bem lembrado. E os DIUs, por exemplo, eles não atuam na ovulação. Então, também nesse ponto é uma vantagem, porque eles também não vão atrapalhar a ovulação. Então, se for o problema de ovular, nisso ele não vai interferir. Eles interferem menos na libido do que a pílula anticoncepcional. Sim, né? se for ovular, né? Agora, se for marido, se for da ovulação, aí não tem milagre. Sim. Se for multifatorial, não tem milagre. Aí não tem jeito, não tem jeito. Então, chegaram algumas perguntas assim, e como eu faço para ter acesso aos DIUs, se é caro, se tem no SUS, enfim. Aí, rapidamente respondendo, assim, o DIU de cobre, ele está no SUS, em toda a rede básica de saúde. O DIU hormonal, algumas unidades do SUS têm, depende de cidade para cidade, depende, enfim, então é muito regionalizado. Mas todos os DIUs, tanto hormonal quanto de cobre, eles são cobertos pelo plano de saúde. Então, qualquer plano de saúde, não importa o tipo, enfim, qualquer plano de saúde deve cobrir tanto o DIU quanto o procedimento de inserção. Já o implante ele não é coberto pelos planos de saúde. E no SUS, ele é incorporado para alguns grupos de pacientes, assim. Então, não é para todas as pacientes, mas tem alguns grupos, tipo pacientes muito vulneráveis, pacientes que estão muito sujeitos a uma gestação não planejada. Tem algumas cidades que têm esses projetos e já estão disponíveis também. Então, é isso, basicamente. Então, acho que a gente já tem um tempinho para umas duas perguntas, né? Então, Thais, vamos uma que todo mundo pergunta, né? E é o mesmo de todas as mulheres. Qual será? Perguntando se método anticoncepcional engorda. É verdade. Seguinte, olha, ela é de Tu e ela pergunta o seguinte: eu queria tomar anticoncepcional, mas dizem que engorda. Mito ou verdade? Essa é assim, brasileiro é fogo, né? Você vê.
Todo mundo sempre preocupado muito, né, com a aparência e tal. Isso é bom a gente se cuidar também nessa parte, mas enfim, mitos, tá? Métodos contraceptivos todos, no geral, não engordam. Então aí vamos dividir por métodos, né? Aí você tem esses métodos tipo DIUs, que já falei que eles funcionam geralmente mais local no útero, eles não engordam. Então o DIU de cobre nem hormônio não tem nada, não afeta. E o DIU hormonal, ele libera hormônio mais dentro do útero, absorve muito pouco, é uma dose baixíssima, não acaba interferindo nem no peso, nem na composição corporal, nada disso. O implante, apesar de agir no corpo inteiro também, a grande maioria dos estudos não mostrou que ele interfere na composição corporal. Então, a grande maioria das vezes também não vai alterar peso nem nada. Pílulas também, no modo geral, não. Você pode ter alguns tipos de pílula que podem inchar algumas mulheres, então tem algumas mulheres que referem um inchaço, mas o inchaço é coisa de uma variação pequena de peso, né? Seria 2 quilos no máximo. E tem pílulas o contrário, tem pílulas que tem até um efeito diurético que dá aquela desinchada. Que aí, às vezes, também 2 quilos sem milagres, também variações pequenas de peso. E na grande maioria das vezes fica um peso estável. E aí você tem, por exemplo, as injeções. Aí tem a única método que tem estudo comprovando que ele aumenta realmente o peso é a injeção trimestral, que é aquela de 3 em 3 meses. Aí tem sim estudos demonstrando que ela pode acabar variando o peso. É óbvio que precisa também de uma predisposição individual. Então, tem pacientes que tomam a pílula, a injeção de 3 em 3 meses e não engordam nada e vem reclamando porque queria engordar, sei lá, tem gente para tudo. E tem muita gente que toma e acaba engordando. Então, assim, resumindo, o único método que provou-se que pode engordar é a injeção de 3 em 3 meses, todo o resto não vai engordar. A gente tem que ver também que a obesidade é multifatorial e muitas vezes a pessoa começa a tomar algum contraceptivo quando ele entra num relacionamento mais estável. E isso também de come mais, sai menos, só sai para comer, enfim. Isso também às vezes tem uma influência aí no peso. Então, E o que é importante, né, Thaís, que as pessoas também perguntam muito, principalmente as adolescentes, as mães que levam adolescentes, se a pílula vai interferir na altura final. Porque acho que vai tomar legal. hormônio e a menina não vai crescer. Não, tá, gente? Não vai interferir em nada. A menina, a partir do momento que ela tem a menarca, ou seja, a primeira menstruação, ela pode tomar pílula anticoncepcional não interferindo na composição corporal, ou seja, não engorda e também não vai interferir na altura final. E aí, verdade. E importante também não interfere na idade da menopausa, que as pessoas perguntam, então eu vou entrar na menopausa mais cedo ou mais tarde. Também não interfere. Também não interfere. E nem numa futura gravidez. Então, a hora que ela quiser parar, ela pode tomar anos de contracepção, seja lá qual for. Se for reversível, parou, volta lá. E aí já respondo uma pergunta que veio de quando que eu preciso levar minha filha no ginecologista. Assim, não tem uma regra, não tem uma obrigatoriedade, mas depende muito do que você quer. Mas eu recebo muitas pacientes que vêm um pouquinho antes de menstruar, quando já percebe o broto mamário, né, que ele começa o peito, aparecer o peitinho, para receber orientação, para se preparar para a primeira menstruação. E eu vejo gente que só vai chegar lá no ginecologista quando começa a namorar e gente que nunca foi. Então, mas Sim. eu acho assim, recomendação oficial, depois vejo o que a Carla faz. O que eu geralmente falo é para paciente chegar perto aí quando tá com desenvolvimento mamário, pra gente ver se tá na idade adequada, para preparar, conversar a menina sobre o assunto. Não sei como que você faz, Carla, no seu consultório. Então, Thais, eu acabo deixando essa parte mais para pediatra e pediatra mesmo, né? Porque Legal, senão a gente perfeito. fica com muita gente e aí você acaba Também. não dando conta de ninguém, né? Então, eu normalmente orientar, depois que ela menstruar, ela vem aqui pra gente bater um papo. Mas é Legal, interessante sim. também ver o desenvolvimento Com puberal da certeza. menina, né? Depende muito, né? Às vezes a paciente já não quer mais passar no pediatra, porque já se acha Isso. moça. Então depende, mas Muito tanto dá. Os dois individualizado. médicos são bons, com certeza, para atender. Individualizado. Então, chegando duas perguntas aqui que mandaram aqui na tela, né, Thais? Acho que você viu. Sobre DIU e remédio controlado, se ela pode utilizar, né? Pode, tá, gente? Porque o DIU não tem metabolização hepática, não passa pelo fígado. Então, uma grande vantagem do DIU é essa mesmo, né? Porque você pode tomar antibiótico que não vai interferir, remédio controlado que não vai interferir, porque a ação é praticamente local. Então, não É isso aí. Então, remédio Então, controlado, basicamente, qualquer medicamento, qualquer procedimento você pode fazer usando o DIU. Isso. Só tem que tomar cuidado com os procedimentos dentro do útero, mas são bem difíceis de fazer. Mas fora isso, todo o resto pode fazer, pode tomar medicamentos.
E aí tem uma outra mulher que perguntou que ela está no período de climatério, né? Climatério, gente, é a fase que antecede a menopausa. Então, antes da menopausa, já começa a ter uma irregularidade menstrual, tem alguns sintomas, chama-se climatério. E ela vai colocar o DIU. E ela está querendo saber se o fato de ela ter 49 anos influencia. Quer responder, Thaís? Influencia na colocação ou influencia... Bom, vamos falar de tudo e daí você Tem fala também problema o que você colocar, né? acha. Não. Legal. Então, não tem problema, ela pode colocar, até porque a gente falou que ele ajuda depois na reposição hormonal, então, legal. Também nessa fase de climatério, que é essa transição aí, as mulheres têm muita irregularidade menstrual, então começa a ter sangramento muito intenso, e o sangramento muito intenso atrapalha muito a qualidade de vida e precisa, sim, também de tratamento, então o DIU já pode ajudar também. E também porque as mulheres, apesar de já estarem quase lá na menopausa, às vezes podem engravidar. É sem querer, não é planejado, muitas vezes é raro, mas pode. Então elas precisam ter contracepção garantida até a gente confirmar que está na menopausa. Então precisa sim, e para você ter uma ideia, a taxa de gestação não planejada nessa idade é igual a de adolescente. Então é muito alta. Óbvio que a frequência é menor, mas assim, quando engravida, geralmente não foi planejado e por conta da idade e tudo mais, é uma gestação super de risco. Então, é muito legal usar, sim, um método nessa idade. E esse método que você optou é bom porque ele cobre já vários aspectos que essa fase requer. Quanto à colocação, geralmente, mesma coisa também. Pode ter gente já muito na menopausa que às vezes pode ter um pouco mais de desconforto, mas no geral, quando você está nessa transição, a colocação é bem tranquila também. Acho que seria o primeiro método, né, Thaís, na verdade, porque o progestagênio não causa trombose, né? Exato. Paciente que é diabética pode usar, paciente que é hipertensa pode usar. Exato. Acho que a primeira indicação, então, você aí que vai colocar o DIU aí com 49 anos, super bem escolhida. Excelente, essa escolha mesmo, primeira escolha mesmo nessa idade. E é uma idade esquecida, né, Thaís? As adolescentes que acabam engravidando. E essa idade próxima da menopausa, que é uma idade esquecida também, mas que é muito importante você ter um método contraceptivo. Com certeza. E tem aí, né, Thaís, quem tem o sangramento intenso, acho que você já respondeu, né? Ah, legal. Anemia, se é recomendável colocar o DIU, sim. No caso, seria o medicado, porque ele vai... Tem que ver o porquê que você tem, né, o sangramento intenso, mas geralmente costuma ser indicado. Tem casos que você precisa de cirurgia, tem casos que você precisa de outros procedimentos, mas boa parte dos casos o DIU hormonal pode ser uma boa indicação, pode ser uma boa ideia. Temos 5 minutos aí, estão falando aqui, Thaís. Vamos ver se será que tem mais alguma outra pergunta. Ah, que legal, boa. Vamos ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, com certeza. Que mais? Como eu faço para saber calcular o meu ciclo menstrual? Bom, que é a Adriele que fez essa pergunta. Quer responder, doutora Carla? Calcular, não sei se ela está querendo dizer o período da ovulação. Fértil, eu suponho que sim, né? Período fértil. Na verdade, se a pessoa ela tem um ciclo bem regular, e quando eu falo ciclo bem regular, é aquele ciclo que vai aí de 25 a 32 dias, não precisa ser cada 30 dias, é mais fácil você calcular. Porque normalmente é o 14º dia, a contar do primeiro dia da menstruação, então você conta lá dia 10, né? Você conta 14 a partir do dia 10. Aí o 14º normalmente é o dia mais fértil, 3 dias antes e 3 dias depois. Mas isso para quem tem um ciclo muito regular. Para quem tem ciclo regular, gente, a tabela, né, que a gente chama aí, ela não é muito eficaz. Por quê? Porque pode acontecer de você não ovular nessa época. E aí você acaba engravidando, tendo uma gravidez indesejada. O que hoje vocês já sabem, acho que vou ensinar o Padre Nosso pro Vigário, existem muitos aplicativos, né, Thaís, que você calcula o seu período ovulatório de acordo com a sua menstruação. Então, você anota a sua menstruação, depois que você anota ela por uns 2, 3 meses, ele já começa a mostrar para você a época que você está ovulando. E é muito legal, porque eu já acompanhei com minhas pacientes. É tanto bom para aquelas que querem engravidar, porque mostra o período da ovulação, e para aquelas que não querem engravidar, né? Porque também já mostra o período da ovulação, aquele período que ela tem que ter mais cuidado, se ela optou realmente por um método natural, um método não contraceptivo, hormonal ou um DIU de colo. Então, seria mais ou menos isso daí. É isso aí, mas não é tão fácil, viu, gente, saber. Por isso que tem os aplicativos e tudo, e por isso que não funciona, assim, para não engravidar, não funciona muito bem. Para engravidar é legal, mas para não engravidar, não fique nesse método, furada. Você vai conseguir engravidar depois de um tempo.
tem uma pergunta aqui, Thaís, que as pessoas perguntam bastante, olha. Eu não tinha visto essa daqui. Se dói para colocar o DIU. Ah, legal. Bom, então depende Tem muita muito gente de pessoa pergunta. para pessoa, né? No geral, assim, a grande maioria das vezes, não. Né? A gente tem estudos que mostram que mais da metade das mulheres que colocam DIU, e aí colocar, eu tô dizendo colocar no consultório, tá? Sem nenhuma anestesia, sem nada. Colocar lá mesmo o basicão. Então, a maioria das mulheres, de 50% a 70% das mulheres que colocam o DIU no consultório sem nada, referem ou nenhuma dor ou uma dor muito leve. Então, é uma coisa bem tranquila na grande maioria das vezes. Algumas mulheres podem sentir uma dor mais intensa, mais moderada, e pouquíssimas, aí menos de 2%, 5%, que é uma dor muito intensa. E a grande maioria das vezes também as mulheres conseguem fazer no consultório, sem nada assim adicional, sem nenhum procedimento. Então, no geral, para a grande maioria é um procedimento indolor ou com uma dor leve. As que têm dor moderada, geralmente é uma dor tipo uma cólica mais moderada, assim, né? Que você sente mexer, aquele desconforto. Pouquíssimas vão ter essa dor muito intensa. Quem tem essa dor muito intensa, às vezes a gente até já sabe, é aquela paciente que vai colher o Papa Nicolau já sente muita dor, que no exame físico já sente muita dor. Então a gente até já prevê, tem, né, um jeito da gente imaginar que aquela mulher vai ser mais dolorida, vai sentir mais dor, e aí a gente pode também fazer algumas coisas para reduzir a dor dela no consultório mesmo. Não precisa nem chegar a uma anestesia geral, nada disso, para 99% das mulheres. Então, no geral, é bem tolerado. E é isso, gente. Também é coisa de 5, 10 minutos. Então, também é uma dor leve e moderada, mas que passa rápido também. Olha, eu tenho uma paciente falando que ela colocou e que doeu muito, mas para as amigas não doeu. E teve uma outra que falou que tentou colocar, não conseguiu, e que quando colocou menstruada, melhorou muito. Aí foi melhor. Menstruada, o colo do útero fica um pouquinho mais aberto, né? Isso facilita a colocação. E tem o fato, né, Thaís, que agora tem se o medicado é menorzinho, né? Sim. Ele é 25% menor do que o outro, e os estudos mostram que esse menor, a dor foi muito menos dor do que esses DIUs que são maiores. Exato. Então, ainda bem que estão pensando nas mulheres, hoje nós temos dispositivos intrauterinos, tanto de cobre, de prata, quanto os medicados, que são menores. Menores, e aí, exato. Não só mais cabe nesses úteros menores, também como são muito menos dolorosos na inserção. E a gente percebe isso, né, Tânia? Exato. E é mais fácil pra gente também. É uma delícia de colocar, né? Exato. A gente que é médico também fala que tem delícia, que tomar né? até cuidado para não tirar muito fácil, né? Você coloca e fica lá. Isso, muito tranquilo. Tá, então acho que deu aqui o tempo. Deu o nosso horário, isso aí. Deu o nosso horário. Eu acho que foi muito bom. Nós conseguimos, gente, eu e a Thaís somos rápidas, viu? Porque a gente foi. Pergunta, gente, olha aqui, ó. Nós conseguimos responder quase todas. Vocês viram como as dúvidas são incomuns, né, Thaís? Porque é verdade. Perguntas semelhantes. Deu uma agrupada aí e foi quase tudo. É importante falar, né, Thaís, que primeiro Instagram, né, é live pelo Instagram da Bayer, né? Então estamos aí, como é que fala? Inovando, né, nessa primeira live, né? E foi muito legal, porque a gente tem a participação de todos aqui, bastante participativas das mulheres, acho que a gente conseguiu redimir bastante dúvidas. A gente quer agradecer imensamente a TV, né, SBT Sorocaba, por nos dar esse espaço nessa Semana da Mulher. A vocês, mulheres, que estão nesse horário antes do jantar, né, conosco, aqui participando. Exato. A Thaís Bayer Brasil, que é inovadora na saúde da mulher. Para quem não sabe, a gente foi a Bayer que fez a primeira pílula anticoncepcional, né, e está até hoje. Então, até arrepia pensar que a gente continua com a Bayer, continua sempre pensando aí na saúde feminina, sempre pensando na liberdade da mulher. E no empoderamento da mulher, principalmente. E como a gente melhora a vida, né, dessas mulheres. Muito Sim. bom. Com certeza. Obrigada a vocês, pessoal. Obrigada, SBT. Obrigada, doutora Carla, pela oportunidade de falar sobre esse assunto que eu adoro e que acho que ajuda, é um jeito tão simples de ajudar todo mundo. Então, é muito legal falar sobre isso. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada, Thaís. Boa noite para você. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada.